meu nome é Luiz Fausto, sou coordenador do módulo técnico do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital e especialista regulatório da área de tecnologia da Globo. Esse painel é um dos painéis que vai tratar do tema TV 3.0 nesse congresso. Vocês devem ter notado que existem vários painéis que têm TV 3.0 no título, né, e outros que não têm, mas acabam falando de TV 3.0 do mesmo jeito. Pelo que eu levantei assim fora o que foi falado assim de citação dentro de outros painéis e na cerimônia de abertura ontem, né, a gente teve um painel com TV 3.0 no título na terça, 4 com TV 3.0 hoje e 3 relacionados à TV 3.0 amanhã, fora outras referências que podem acontecer em outros painéis. Então, esse tema parece ser importante nesse momento, né? Então, esse painel, especificamente, é para tratar dos aspectos de tecnologia, tá? Para a gente entrar um pouquinho nos detalhes dos estudos que nós estamos fazendo para definir as tecnologias da TV 3.0. Tá? Para apresentar esse painel aqui comigo hoje, eu vou chamar o professor Cristiano Camini. Pode subir aqui, professor. Uma salva de palmas, por favor. O professor Cristiano Camini é o coordenador do grupo de trabalho de camada física e camada de transporte da TV 3.0. E ele é pesquisador do Laboratório de TV Digital da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Chamar também o Carlos Cosme, para subir aqui. Carlos, uma salva de palmas, por favor. Carlos é o coordenador dos grupos de vídeo, áudio e legendas da TV 3.0. Ele é especialista de estratégia e inovação de telecom da Globo. E agora também o professor Marcelo Moreno. O professor Moreno é o coordenador do grupo de codificação de aplicações da TV 3.0, dentro do fórum, professor associado da Universidade Federal de Juiz de Fora, pesquisador visitante do International Audio Laboratories Erlangen, do Fraunhofer IS e do Friedrich Alexander Universität, na Alemanha. Bom, então, eu vou fazer uma pequena introdução do contexto do projeto e da organização do trabalho, dos estudos para a definição das tecnologias. Depois, cada um dos coordenadores vai apresentar os componentes do sistema que eles estão cuidando. Bom, então, esse projeto, quem já viu essa apresentação, quer dizer, apresentações semelhantes a essa nas sets passadas, já viu que esse projeto não começou agora, ele começou em 2020, né, quando a gente lançou uma chamada de propostas. Em 2021, a gente fez um teste inicial das tecnologias candidatas, né, e 2022 a 2024, a gente iniciou aí a fase 3, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, com testes complementares, pesquisa, desenvolvimento, enfim, também trabalhando já na parte de normatização e demonstrações. Vocês vão ver aqui nessa SET Expo já algumas demonstrações parciais de tecnologias da TV 3.0, ainda não é a demonstração final, fim a fim, né, do sistema inteiro funcionando, porque ainda tem alguns componentes em desenvolvimento ou em teste, né? Mas, enfim, eu convido vocês também, quem tiver a oportunidade de visitar depois na feira, a gente tem demonstrações relacionadas à TV 3.0 no estande do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital, Fórum SBTVD, no estande da Miraculo, da ITV, no pavilhão japonês, no estande da Fraunhofer, na Rode Schwartz, na TEME, tem várias demonstrações relacionadas à TV 3.0 na feira. Bom, recordando aqui quais eram os requisitos principais desse sistema quando a gente lançou essa chamada de proposta. Então, um dos requisitos principais era a possibilidade de segmentar geograficamente a cobertura reutilizando o mesmo canal de TV, ter um conteúdo mais imersivo, mais personalizado, que pudesse ser reproduzido em qualquer dispositivo a qualquer momento. Então, ali um ganho de qualidade, um ganho de conveniência de uso também.
ali uma fusão e harmonização broadcast-broadband, que a gente pudesse combinar o alcance da TV aberta com as possibilidades de personalização da internet. E uma outra mudança importante, que seria abandonar o conceito de canal linear, em que a emissora é identificada por um número, e que você, né, simplesmente zapeia um número para baixo e para cima, e você tem ali apenas uma programação linear, e agora cada emissora passa a ser representada por um app. Né? E aquele app é a sua porta de entrada para o mundo daquela emissora, né, para todos os conteúdos que ela oferece pelo ar e pela internet. Enfim, tivemos aí na fase 2, nós avaliamos 30 tecnologias candidatas, tivemos 5 meses de teste com cerca de 70 pesquisadores. Esses testes foram financiados pelo Ministério das Comunicações com apoio do CNPq. Né? Os equipamentos nessa etapa foram fornecidos pelos próprios proponentes das tecnologias, pelas universidades, por membros do fórum e por algumas empresas parceiras. E tivemos também protótipos de antenas MIMO, antenas internas MIMO sendo testados, fornecidos aí por 4 proponentes diferentes. E nós chegamos ao final da fase 2, nesse quadro, né, que eu não vou entrar no detalhe de cada uma das tecnologias, mas só para vocês entenderem, cada caixinha dessa é um componente do sistema, e ali tem quais tecnologias foram selecionadas. O quadro que está em vermelho é o da camada física, significa que a tecnologia dessa camada ainda está indefinida. Nós ainda estamos testando, ainda não definimos qual será a tecnologia de camada física da TV 3.0. Os quadros que estão em verdes são tecnologias que já foram definidas, né, ou selecionadas. Os que estão em amarelo são camadas do sistema que a gente já tem uma tecnologia base selecionada, mas a gente ainda está trabalhando em extensões dessa tecnologia. E aí vocês vão ver que tem algumas em verdinho, outras em azul. O que está em verde é a tecnologia principal daquele componente, o que está em azul são as tecnologias complementares daquele componente. Tá? Eu não vou entrar em cada uma delas, que eu deixo para os coordenadores tratarem dos seus respectivos componentes. Aqui, mais ou menos, um cronograma macro dessa fase 3 do projeto. Né? Então, onde nós estamos agora? Nós estamos concluindo os testes de laboratório de camada física. Né? Depois, a gente tem 3 tecnologias candidatas, vamos reduzir depois para 2, e depois fazer teste de campo com essas 2 tecnologias, para depois poder definir a tecnologia de camada física e padronizar a parte de camada física. Né? A parte de áudio, vídeo e legendas, as tecnologias já foram definidas, então a gente já está trabalhando na normatização. E na parte de vídeo, a gente está também fazendo teste de qualidade de vídeo para determinar qual taxa que a gente precisa, né, com as novas tecnologias de vídeo, com VVC, com LC-EVC, quanto que a gente vai precisar para transmitir um vídeo HD, um vídeo 4K no ar, né, porque isso vira um requisito para a camada física, quanto que tem que caber no canal de 6 MHz. E a parte de camada de transporte e codificação de aplicações, a gente está numa etapa, então, de pesquisa e desenvolvimento, nesse momento, e, posteriormente, a gente vai iniciar também a etapa de normatização. Né? E essa fase 3, ela, novamente, conta aí com o apoio e financiamento do Ministério das Comunicações, através da RNP. Né? Dessa vez, um projeto mais longo, que foi o da fase 2, né, que foi apenas 5 meses de teste, agora a gente está falando de um projeto de 1 ano e meio, né, com 90 pesquisadores de 7 universidades diferentes. Aí um resuminho de quais universidades estão envolvidas com a gente, né? O UNB com vídeo, o Mackenzie com laboratório de camada física e camada de transporte, a UF vai fazer os testes de campo, e codificação de aplicações, nós temos aí 5 universidades diferentes trabalhando, a Universidade Federal de Juiz de Fora, a Universidade Federal do Maranhão, a Universidade Federal da Paraíba, Federal Fluminense, a PUC do Rio. Enfim, um grupo grande. Eu vou deixar para os coordenadores de cada uma das camadas apresentar os detalhes de cada um dos componentes e do andamento de cada uma dessas atividades. Agradeço a atenção de vocês. Depois das apresentações dos 3 coordenadores, a gente vai, então, abrir a oportunidade de perguntas e respostas ao final do painel. Tá bom? Então, deixa aí o meu contato, o site do fórum, onde tem mais informações do projeto. E já aproveito, então, para convidar aqui o professor Cristiano Acamini,
que vai apresentar a parte de camada física e de transporte. Professora Camini, por favor. Olá, bom dia a todos. Obrigado, Luiz Fausto, pela introdução. É um prazer estar aqui na SET, né, deste ano, falando, né, sobre o projeto da TV 3.0, né? Como o Luiz Fausto comentou, né, inúmeros painéis, né, falando sobre TV 3.0. Bom, eu vou iniciar a minha apresentação, né, falando sobre a camada física da TV 3.0 e depois eu vou comentar aí sobre o status, né, de desenvolvimento da camada de transporte da TV 3.0. Bom, diferente da fase 2, né, agora na fase 3, nós temos 3 tecnologias, né, proponentes para a camada física. Como o Luiz Fausto comentou, a camada física ela não foi definida na fase 2, né, então nós estamos conduzindo novos testes, né, nessas 3 tecnologias, né. Uma das tecnologias é denominada de 5G Broadcast, né, formada pelo consórcio da Qualcomm, Rohde & Schwarz e Kathrein. A outra tecnologia candidata é o ISDBT avançado, né, fomentado pelo grupo DBAG, né, e a tecnologia TSC 3.0, né, pelos proponentes, né, a TSC e a ETRI da Coreia do Sul. Bom, iniciamos o projeto e começamos a receber inúmeros equipamentos, né? Então, uma questão de logística aqui no laboratório, né? Equipamentos vindos de diferentes partes do mundo, né? E desembalando, registrando, né? Onde cada equipamento, em cada caixa, o que veio, que tipo de cabo, né? Numerando tudo, porque em seguida a gente tem que embalar novamente, devolver para os proponentes, né, ou encaminhar para o Rio de Janeiro, né, lá na UF, para a realização dos testes de campo, né. Então, muitos e muitos equipamentos que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, nessa imagem aqui, né, do lado esquerdo, nós temos a gaiola de Faraday, né, uma câmara blindada, onde nós realizamos os testes em si, né, então, os equipamentos que degradam o sinal de RF, geram as interferências, né, e os receptores eles estão dentro desse ambiente. No caso aqui de São Paulo, nós não temos mais, praticamente, né, espectro disponível, então a gente acaba sofrendo uma interferência, né, em um sinal aberto, numa sala aberta. Então, a gaiola de Faraday ela é importante, né, na condução da realização dos testes. E do lado direito, né, aqui, nós temos o sistema de transmissão, né? Então, aqui eu coloquei algumas tags, né, para mostrar para vocês os equipamentos, né, das tecnologias que nós recebemos, né? Então, vocês podem ver aqui na parte superior o sistema de transmissão da tecnologia 5G Broadcast. Na parte intermediária, né, nós temos os equipamentos do ATSC 3.0, né? E na parte mediana aqui do rack, né, e uma parte do outro rack, né, os equipamentos de transmissão do ISDBT avançado. Bom, a partir do momento que a gente recebeu esses equipamentos, né, a gente iniciou o planejamento, né, para a realização dos testes de laboratório, né. Bom, na camada física, né, como o Luiz Fausto comentou, a gente tem testes de laboratório, testes de campo, né. Ainda estamos conduzindo os testes de laboratório, então eu vou falar um pouco mais sobre os testes de laboratório e, basicamente, nós utilizamos a premissa, né, os requisitos, tá, e testes informados na fase 2. Né. Então, na fase 2, a gente criou um procedimento de teste que foi distribuído para os proponentes, né, e agora nós estamos retestando essas tecnologias com base nesse procedimento de teste, apenas com alguns ajustes, né, que foram necessários, que eu vou explicar aqui para vocês. Né.
Na tela anterior, eu mostrei, né, a quantidade de procedimentos de testes que nós temos, né? Então, testes para frequência de reuso, que eu vou explicar melhor, né? Teste para recepção móvel, né? Recepção fixa, né? Então, a gente tem um setup, né? Um conjunto de testes muito amplo para serem realizados, né? Mas, antes de entrar em detalhes, né, nos testes especificamente, eu só queria mostrar, né, alertar uma diferença em relação à fase 1, a fase 2 e a fase 3. Né? Na fase 2, né, a gente acabou testando, né, algumas tecnologias em SISO, né, que seriam um transmissor, uma antena de transmissão e uma antena de recepção. Mas agora, na fase 3, né, nós estamos realizando testes apenas em MIMO. Né? Então, se a gente olhar essa figura aqui, né, a gente vai observar que a antena de transmissão, agora, ela tem duas antenas. Né? Então, a gente pode transmitir isso numa polarização linear, horizontal e vertical, né? Ou slant em mais ou menos 45 graus. Né? No nosso teste agora, né, na fase 3, a gente vai usar a polarização linear. E também a gente precisa ter dois transmissores. Né? Então, por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer aumentar a capacidade de canal, ou seja, transmitir mais bits por hertz. Né? Então, a transmissão em MIMO ela agrega esse recurso. Então, aqui um exemplo, né, da polarização da onda eletromagnética. E aqui um outro detalhe também, né, no nosso televisor. O nosso televisor da TV 3.0, né, ele precisa de duas antenas. Tá? Então, horizontal ou vertical, né, ou mais ou menos 45. Até agora de manhã a gente estava conversando com o Luiz Fausto, né? Então, olha, que tipo de conector a gente vai usar na TV 3.0, né? Mas a princípio, né, o que a gente tem é o conector F, né? Então, conectar duas antenas, né, com polarizações diferentes, né? E com isso a gente tem, né, a recepção com a máxima qualidade, né, com o máximo throughput, a máxima taxa de bits, né? Então, todos os testes que eu vou comentar e mostrar para vocês, a gente está considerando a transmissão, né, MIMO 2x2. Né? Então, transmissão com duas antenas e recepção com duas antenas. Um ponto que a gente vem discutindo aqui no Congresso, né, na SET, né, é o termo frequência de reuso. Né? Então, o que é a frequência de reuso? Bom, eu vou fazer um comparativo que talvez fique mais fácil para a gente entender. Né? Quando a gente trabalha com SFN, a gente tem mais de um transmissor, 2, 3, né, N transmissores, transmitindo na mesma frequência. Tá? Só que o que acaba acontecendo, né, nessa rede SFN? Nós transmitimos o mesmo conteúdo. Tá? Então, todos os transmissores estão sincronizados, né, no tempo, na frequência, transmitindo a mesma programação. Agora, né, com a frequência de reuso, eu consigo transmitir conteúdos diferentes. Né? E por isso que a gente aumenta, né, a utilização do espectro. Né? Então, em vez de ter o espectro transmitindo apenas um conteúdo, a gente pode transmitir conteúdos diferentes. Né? E, para que isso aconteça, a gente tem que ter uma tecnologia muito robusta, né, com uma operação de uma relação sinal-ruído negativa, né, uma proteção de canal. Entretanto, né, daqui a pouco, o Carlos Cosme ele vai comentar para a gente, né, eu sei que a gente não tem um resultado ainda, né, mas um ponto fundamental para nós da camada física é saber quantos bits eu preciso transmitir na TV 3.0. Né? A gente tem um requisito, né, que é transmitir um conteúdo em 1080p, mas com a codificação BBC, mas quantos megabits por segundo eu preciso? Né? E, como a gente não tem ainda esse resultado, né, a gente adicionou um novo requisito, né, que é a possibilidade, né, de ter uma segunda camada de transmissão. Né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente utiliza a tecnologia ISDBT, a gente tem segmentos, né? Então, layer A, layer B, layer C. Né? E outras tecnologias que nós estamos testando, né, utilizam, por exemplo, o LDM, que é uma transmissão por camadas, né, variando o nível de potência, e também uma multiplexação no tempo. Né? Então, o que acaba acontecendo? Em vez de transmitir uma única camada, agora nós incluímos a transmissão com duas camadas. Né? Mas
considerando ainda a frequência de reuso. Então, o que isso significa, né? Em uma camada, a camada mais robusta, a gente tem o mesmo requisito, né, da fase 2, tá? Operação com C sobre N negativo, né, proteção cocanal, né, negativa. E agora, para a segunda camada que a gente tem, né, que a gente acrescentou, a gente vai trabalhar com uma frequência de reuso, mas considerando, né, uma relação de proteção positiva, tá? Maior do que 0, mas menor do que 16 dB. Né? E por que esse valor de 16 de dB? Né? Que é um fator de discriminação da antena. Né? Então, aqui em cima vocês podem olhar uma antena externa, né, MIMO, tá? Que a gente pode utilizar aqui na TV 3.0. Né? E essa antena ela tem que ter uma discriminação, né, de frente e costas, né, para ela não pegar interferência, tá? O sinal atrás dela, né, de um outro transmissor. Bom, para a gente realizar os testes, né, de laboratório, eu preciso montar aí um conjunto, né, um setup de testes. Né? Aqui do meu lado direito, né, a gente tem diagramas de blocos, né, mostrando modulador, combinador, né, o receptor, interfaces de conexão. Né? Mas do lado esquerdo, a gente tem algo mais simples de entender, né, que é a transmissão, né, do sinal. Essa transmissão ela pode estar vindo apenas de uma única torre, como eu mostrei anteriormente. A gente pode transmitir também duas, né, que é o caso do channel bonding. Né? Mas o que importa aqui, né, é que a gente vai ter interferências, né, no sinal quando a gente trabalha com a frequência de reuso 1. Né? Porque a gente vai ter torres transmitindo sinais diferentes, né, sendo recebidas na nossa antena, e o nosso receptor ele tem que reproduzir o sinal de áudio e vídeo com qualidade. Né? Então, para exemplificar aqui para vocês, né, nessa animação eu tenho dois transmissores. Eu chamei aqui um transmissor de TXA e o segundo transmissor de TXB. Né? Se a gente estiver próximo do transmissor TXA, a gente vai receber apenas o conteúdo do TXA. Se eu estiver próximo, né, do transmissor B, eu vou receber a programação do TXB. Né? Agora, se eu estiver na intersecção, né, do sinal dos dois transmissores, né, o que vai acontecer com o meu televisor? Né? Ele vai receber os dois sinais? Não. Ele vai receber o sinal que chega mais forte, ou seja, que tem uma potência mais alta. Né? Então, aqui nesse exemplo, né, eu coloquei duas barrinhas vermelhas. Né? Então, significa que o sinal mais alto, né, com a potência mais alta na intersecção, né, é o do TXA. Tá? Então, ele vai decodificar o sinal do TXA. E, é claro, tá, o meu receptor móvel, né, ele vai funcionar com a mesma característica, né, também. Né? Então, dentro das duas regiões, tá, e na intersecção, ele vai decodificar o sinal com a potência mais alta. Agora, se eu me movimentar, né, ou deslocar para uma outra região, né, e o sinal chegar mais alto do TXB, o que vai acontecer? O nosso televisor vai decodificar, né, o conteúdo, tá, do transmissor B. Tudo isso daqui está relacionado ao que a gente especificou na fase 2, né, com uma única camada. Agora, qual que é a diferença, né, de quando a gente transmite com duas camadas? Na hora que a gente transmitir com duas camadas, o receptor móvel ele vai continuar funcionando da mesma forma. Né, porque a gente está transmitindo uma configuração robusta, né, com uma relação de proteção negativa, então ele vai funcionar no TXA, com uma antena interna, né, próximo do TXB e na intersecção. Entretanto, agora, né, o nosso televisor, para receber o segundo, tá, a segunda camada, a gente precisa ter uma antena diretiva, que eu comentei anteriormente. Então, se a gente olhar essa figura, essa antena ela está sendo apontada no TXA. Então, o conteúdo que a gente vai receber é do transmissor A. Ah, mas eu quero receber o conteúdo do outro transmissor. A gente muda o apontamento da antena. Mudei o apontamento, eu recebo o conteúdo do outro sinal, né, da outra emissora. Mas vejam, a camada A, né, a camada principal, ela continua recebendo os dois com a mesma característica, né, dos requisitos da fase 2 que a gente especificou. Então, isso foi algo que a gente adicionou aqui nos nossos procedimentos de teste e nós estamos avaliando. Bom,
Eu comentei sobre recepção móvel, né, uso de antena externa, interna, né, mas como que a gente testa isso em laboratório, né? Eu estou dentro de uma câmara blindada, como que eu faço esse tipo de teste, né? Eu tenho aqui um diagrama de blocos, tá? E esse diagrama de blocos foi o que a gente utilizou na fase 2. Né? Então, na parte superior, vocês podem ver que a gente tem a tecnologia proponente, um modulador, né? A gente tem combinadores, atenuadores, tá? O modulador especificamente, o emulador de canal que a gente utilizou, e tudo isso, tá? Ele tinha um monte de cabo. Tá? Então, é a combinação da correlação cruzada na transmissão, na recepção, passando pelo emulador, né? E a gente tinha um problema ainda que o nosso equipamento ele não operava em RF, né? Nosso emulador ele operava apenas em FI. E aí, tá? Graças aqui ao fomento, né, do Ministério das Comunicações, tá? E a RNP, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a gente conseguiu adquirir um emulador de canal, né? E esse emulador de canal, pessoal, ele faz tudo o que a gente precisa, né? Então, se a gente olhar nesse diagrama, né, ele já faz a interferência cross-pol que a gente precisa, ele já insere o ruído, ele já faz atenuação, né? Então, o nosso setup de testes, né, ele ficou limpo, né? Então, basicamente, um único equipamento a gente realiza em mais do que 50% dos testes, né? Agora, que tipo de teste esse equipamento faz? A gente tem que emular todas as condições que a gente vai ter em casa, né? Então, seja com uma recepção com antena interna, com uma antena externa, uma recepção móvel, né? E na fase 2 a gente definiu profiles, né? Então perfis de canal para teste, né? Que foram baseados aí em artigos científicos, normas, né? E a gente consegue configurar esse emulador para vários tipos de canais, né? Então, por exemplo, aqui é um canal, a gente tem um codinome, né? O RF1, né? Que é uma recepção sem visada direta. A gente tem aqui um outro canal, que é o RF2, que é para uma recepção indoor, né? Então, uma pessoa andando com um celular, por exemplo. O RF2B, que é uma recepção outdoor. E canais mobile, né? Então, um detalhe, os canais anteriores, né, a gente configurou o setup, né, para 3 km por hora, e os canais móveis para 120 km por hora. Né? Então, aqui a gente tem o perfil de atraso que a gente configura, né? Resposta em frequência, né? do sinal. Né? E também com a interferência cruzada que eu comentei, que a gente utiliza com 25 dB. Né? Então, todas essas características, né? Todo esse ambiente de teste, né? A gente consegue emular dentro da gaiola, dentro do nosso laboratório, né? E caracterizando detalhadamente cada uma das tecnologias, tá, que eu comentei com vocês, né, o 5G, Broadcast, o ATSC 3.0 e o ISDBT avançado. Apenas aqui, já para concluir, a parte da camada física, né, nós iniciamos, né, os testes em abril, né, e estamos concluindo agora em setembro. Nós já finalizamos os testes, né, do ISDBT avançado, do ATSC. Estamos conduzindo os testes no momento com o 5G Broadcast. Em outubro, né, até novembro, né, o board do fórum vai analisar os resultados e decidir aí por 2 tecnologias que irão para o teste de campo. Né, e o teste de campo ele terá início, né, em dezembro até maio de 2024. Aqui é uma parte do nosso time, né, que está trabalhando aqui na camada física, né, nossa equipe. E, rapidamente, aqui falando sobre a camada de transporte. Tá? Como vocês sabem, né, a gente adotou, né, a camada de transporte Root Dash do ATSC 3.0. Entretanto, né, a gente adotou outras camadas, né, outros codecs, né, outras camadas que não foram as mesmas, né, usadas pelo ATSC 3.0. Então, o que isso significa, pessoal? Tá? Não existe um produto comercial, tá, que atenda os nossos requisitos para multiplexação e demultiplexação. Então, nós estamos desenvolvendo, né, uma plataforma de multiplexação, né, que está aderente, né, aos descritores, campos, né, e serviços, tá, adotados pelo fórum. Né.
A gente tem algumas metas, né? Então, a gente está desenvolvendo o multiplexador, como eu comentei, desenvolvendo o demultiplexador. A gente está utilizando o software livre como referência, né? E, preferencialmente, usando bibliotecas, né? Que a gente possa agregar dentro do nosso core, né? Do sistema de multiplexação e demultiplexação. Aqui tem um cronograma de atividades, né? Então, no caso da camada de transporte, né, nós temos uma agenda de trabalho de 18 meses. Né? No caso da camada física, são apenas 6 meses. Né? E, no momento, a gente está compilando os nossos códigos, né, fazendo testes aí da camada da multiplexação. Essa daqui é o nosso time, né, que está desenvolvendo o software, né, da camada de transporte. E eu deixo aqui para vocês o link, né, do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital, onde vocês podem encontrar, né, as normas, documentos da TV 3.0, né, como o Fausto já comentou. Então, eu agradeço a atenção de todos e passo a palavra para você, Fausto. Obrigado, professor. Gostaria, então, de chamar o Carlos Cosme para apresentar para a gente a parte de áudio, vídeo e legendas, mas... Olá, bom dia a todos. Eu hoje vou falar um pouco aqui sobre os trabalhos dos grupos de legendas, do grupo de áudio, do grupo de vídeo, que são os 3 grupos que eu coordeno lá dentro do fórum, dentro do projeto de TV 3.0. Começando aqui, né, então, isso aqui é a nossa arquitetura, então a gente vai estar sempre frisando isso aqui para imprimir na cabeça de todos vocês a arquitetura da TV 3.0, a sua pilha de protocolos e as suas respectivas tecnologias até então escolhidas. Então, os grupos que eu lidero lá, né, legendas, vídeo e áudio, são os grupos que nós já temos as tecnologias selecionadas ao final da fase 2, foi ali bem no iniciozinho de dezembro de 2021 que nós tivemos esse resultado final. E, tendo já esse processo de seleção finalizado, nós passamos imediatamente, no ano seguinte, para começar o trabalho de normatização. Então, como é que nós temos trabalhado o ano passado todinho, continua ao longo desse ano, dentro dos nossos grupos? Então, deixa eu só explicar o framework. Né? Então, ele é comum para legendas, ele é comum para o grupo de áudio, ele é comum para o grupo de vídeo também. Então, nós temos um framework de trabalho onde, primeiro, nós trabalhamos nos documentos que nós chamamos de normas técnicas. Então, esses documentos, ao final, serão as normas ABNT. Para a TV 3.0, nós também estamos trabalhando em documentos que nós chamamos de guias operacionais. Esses documentos, eles não serão documentos ABNT, mas serão documentos provavelmente hospedados no site do fórum, mas serão documentos explicando a toda a comunidade técnica como usar, quais são as características das tecnologias escolhidas. E uma terceira, um terceiro ponto que nós temos, nós também vamos gerar conteúdos de teste para cada uma das tecnologias escolhidas. Então, todos os grupos, áudio, vídeo e captions, eles estão trabalhando dentro desse framework. Começando, então, aqui com a parte de legendas, vocês podem ver que nós já finalizamos a primeira versão, né, vamos dizer assim, o Release Candidate 1 para norma técnica para a tecnologia do IMS C1, para a tecnologia do Web VTT. No momento, nós estamos trabalhando no guia operacional da tecnologia de legendas IMS C1, e depois nós temos ali um to-do para começar a gerar conteúdos de testes que contenham o MS-C1, que contenham o Web VTT. E aí, essa geração de conteúdos, ela não necessariamente vai ser um conteúdo só com legenda. Provavelmente, a gente está imaginando assim, arquivos, provavelmente esse arquivo já vai ser um encapsulamento MP4, já usando ali um profile CMF, conforme especificado nas normas. Esse arquivo também vai conter áudio, conter vídeo. E aí, através desses arquivos, todos os implementadores, tanto do lado de transmissão quanto também do lado de recepção,
poderão usar esses arquivos para testar a conformidade das suas implementações em referência às tecnologias da TV 3.0. O grupo de áudio, também nós já terminamos a redação das normas técnicas para o MPEG-H, para o MPEG-AC, para o Dolby EAC3 e também para o Dolby EAC4. No momento, nós já temos prontos os guias operacionais para o MPEG-H, o guia operacional para o MPEG-AC, e nós estamos verificando a possibilidade de também gerar guias operacionais para o Dolby EAC3 e para o Dolby EAC4. E, assim como eu mencionei na parte de legendas, nós também vamos gerar conteúdos de teste para cada uma dessas tecnologias. Então, eu acredito que esses conteúdos, de alguma forma, serão disponibilizados, talvez no próprio site do fórum ou em algum outro meio de forma pública para todos. E aí tem um outro trabalho lá dentro do fórum que a gente ainda não começou, que é uma captação de conteúdo em banda básica entre os membros do fórum, para a gente começar a gerar e produzir esses conteúdos nesses diversos formatos, com as diversas tecnologias da TV 3.0. O grupo seguinte, que é o grupo de vídeo, só para também colocar aqui um parênteses, né, tanto o grupo de áudio quanto o grupo de legendas, nós temos reuniões semanais, sempre às terças-feiras, 14 às 16. Então, semanalmente, terça-feira, a gente tem lá uma reunião de 2 horas, que a gente separa 1 hora para a pauta de áudio, tem uma outra hora para a pauta de legendas. Às vezes, a gente faz ali um shift, olha, hoje precisa de mais tempo para áudio, mais tempo para legendas, mas o fato é, toda terça-feira nós temos se reunido, e aí, se não me falha a memória, acho que daqui a pouco já está completando quase que 1 ano e meio que a gente tem feito essas reuniões, enquanto que o grupo de vídeo, nós também nos reunimos toda quarta-feira, e nesse grupo, vocês podem ver, tem um trabalho maior devido ao conjunto maior de tecnologias existentes para vídeo. No presente momento, nós já finalizamos as normas para o HEVC, para o AVC, para o Dolby Vision, para o HDR10+, para o SL-HDR2, SL-HDR1, HLG e o V3C. Estamos trabalhando no refinamento do texto, né, das normas do VVC, do LC-EVC, do DRE e do HDR10. Então, acredito que aí para as próximas semanas, ou talvez ali estamos aqui em agosto, né, provavelmente ali o meio, o final de setembro, a gente já consiga ter todas aquelas normas ali do VVC, do LC-EVC, do DRE e do HDR10 também finalizadas. E, em paralelo, estamos trabalhando nos guias operacionais, né? Então, essas sempre as nossas pautas das quartas-feiras. Já temos os guias operacionais finalizados para o HDR10+, para o V3C, que é a parte ali do Visual Video Volumetric Code, né, da parte de VR. Estamos trabalhando nos guias operacionais do VVC, do DRE, do Dolby Vision, do SL-HDR1 e 2, e a gente ainda tem ali um to-do para gerar a redação dos guias operacionais do LCVC e do HDR10. E, novamente, ao final de tudo isso, vamos gerar conteúdos com todas essas conteúdos de teste, com todas essas tecnologias, para a gente poder testar as futuras implementações. Esse trabalho, né, como eu mencionei, ele começou tão logo nós terminamos a fase 2, né, então, a fase 2 terminou ali em dezembro de 2021, tivemos ali o recesso do fórum em janeiro, e já em fevereiro começou o planejamento, né, dos trabalhos para a fase 3, mas, em paralelo, o grupo de vídeo, de áudio e caption, ele já iniciou os trabalhos para estabelecer a redação, né, os textos, para cada uma dessas tecnologias escolhidas, né? Então, a gente, nessas reuniões, tem ali um ambiente plural, né, com a academia, com os fabricantes, com as emissoras, com os próprios proponentes, onde cada proponente ele é responsável, né, ele tem essa atribuição de ser o editor das normas, dos guias operacionais, e dentro dessas reuniões no fórum,
a gente delibera, né, as conformidades, a aderência disso aos requisitos do escopo da TV 3.0. Só que, falando em fase 3, o grupo de vídeo também recebeu uma outra e importante atribuição, que é a execução das avaliações subjetivas. Então, não bastasse todo aquele trabalho do grupo de vídeo em fazer a redação das normas técnicas, dos guias operacionais, nós tivemos que também conseguir parte do tempo das reuniões para começar a elaborar a metodologia das avaliações subjetivas e também fazer uma chamada dentro do fórum para compor um dataset de vídeo, né, com amostras de vídeo, preferencialmente que caracterizem os programas existentes na TV aberta brasileira, e usar esse dataset como fonte, né, de vídeos para a execução das avaliações subjetivas. As avaliações subjetivas, assim, bem resumidamente, elas se dividem em duas avaliações. A primeira avaliação subjetiva, que eu chamo ali que é no escopo da TV 2,5, é uma avaliação onde a gente está procurando descobrir a melhor qualidade visual. Então, a gente tem ali a referência sendo o vídeo, a qualidade do vídeo atual que nós temos na TV 2.0, e nós temos 3 amostras sendo testadas. A amostra número 1 é o vídeo, né, usando a tecnologia SL-HDR1 para ter uma qualidade de vídeo já, como eu assinalei ali, de TV 2,5, então você já tem um vídeo HDR, então isso está sendo avaliado. E a amostra 2 e 3, eles são 2 produtos do LCVC. O LCVC ele é uma tecnologia escolhida para a TV 3.0, mas nas deliberações do grupo de vídeo nós enxergamos a possibilidade de avaliar o LCVC operando junto com o SL-HDR1 e o H264 para avaliar se existe alguma oportunidade de ganho pensando ainda em TV 2,5. Então, é exatamente esse teste que está ocorrendo no momento. Então, você ali na amostra 2, você tem o LCVC melhorando ainda mais a qualidade do vídeo. Então, ele está entregando ali um vídeo HDR, ele já não entrega mais um vídeo entrelaçado, entregaria um vídeo 1080p, 10 bits, já com espaço de cor ampliado, BT 2020. Só que, como vocês lembram, o LCVC ele trabalha com 2 camadas, pelo menos na sua implementação mais simples. E não basta ele apenas gerar um enriquecimento, ele precisa também, a gente precisa também ter um controle da qualidade da camada base, que, como eu menciono ali, é basicamente a qualidade da TV 2.0 atual. Então, o teste de vídeo, né, então, já eu vou falar a metodologia que está sendo empregada. Você tem avaliadores atribuindo notas às amostras 1, 2 e 3, e aí, posteriormente, esses resultados, após serem compilados, vão ser avaliados e analisados dentro do grupo de vídeo. Então, eu diria ali que o trabalho do LCVC não é só ganhar uma nota boa na camada de enriquecimento, mas ele também precisa receber uma nota boa na camada base, mostrando que, olha, eu consigo enriquecer o vídeo sem necessariamente degradar a camada base. Todo esse teste da avaliação subjetiva, ele tem uma taxa fixa. Então, nós escolhemos ali os 14 megabits, que são é o tradicional throughput ali para vídeo que a gente consegue utilizando o ISDBT atual, com a configuração clássica de 64 QAM e um FEC de 3/4. Então, esses testes, né, do escopo da TV 2,5, basicamente, eu não estou preocupado em taxa, e o nosso objetivo é descobrir a melhor dessas abordagens, né, entre a amostra 1 e a amostra 2, e garantir que não existe uma degradação acentuada na amostra 3. O segundo objetivo das nossas avaliações subjetivas, e aí entra efetivamente no escopo da TV 3.0, e aí esse é um dado importante que vai alimentar o grupo do professor Akamine na camada na camada física, é descobrir as taxas mínimas de bit.
Então, aqui o foco não é comparar o VVC com o LCVC e vice-versa. O foco aqui é determinar taxas mínimas de bits, considerando um caso de uso onde eu tenho apenas o emprego do VVC com uma resolução de 720p, um outro emprego do VVC com uma resolução 1080p e também o VVC operando com 4K. Da mesma forma, a gente pretende descobrir as taxas mínimas considerando o emprego do VVC junto com o codec LCVC, e aqui a gente considera 2 cenários. Em um cenário, eu teria a camada base com uma resolução de 720p, e no outro cenário, eu teria essa camada base sendo enriquecida para uma resolução de 1440p. E o segundo cenário seria, novamente, o VVC cooperando junto com o LCVC, mas numa condição onde a camada base ela tem uma resolução 1080p e a camada de enriquecimento eleva a resolução espacial para um sinal 4K, um 2160p. Esses 2 escopos aqui, né, quando a gente começou a deliberar essa metodologia, e aí o Fausto e talvez os demais colegas vão lembrar, isso gerou várias reuniões, era sempre polêmica, um queria assim, o outro queria assim, então meio que a gente tem que fazer ali uma assembleia para chegar num denominador comum. E esse denominador comum foi que nós estamos avaliando o teste da TV 3.0 nesses diversos cenários, mas pensando no incremento da qualidade visual sempre crescente. O que eu quero dizer com isso? Nós temos hoje a qualidade da TV 2.0, existem tecnologias já normatizadas e nós estamos testando outras para aumentar essa qualidade pensando em TV 2,5, e os testes da TV 3.0 estão sendo feitos de tal forma que, independente do resultado que venha a ser obtido ali no primeiro teste de TV 2,5, a gente quer garantir que o sinal HD da TV 3.0 ainda seja melhor que a melhor implementação da TV 2.5. E, por tabela, a gente também pretende garantir, e aí esse que é o trabalho de você encontrar esses bitrates mínimos, que um sinal 4K utilizando a TV 3.0 tenha ainda uma qualidade melhor que o sinal HD, HDR da TV 3.0. Então, a gente precisou estabelecer uma metodologia onde o output do resultado da primeira avaliação de TV 2,5, ele acaba servindo como input para ser a referência da avaliação subjetiva da TV 3.0, e alguns outputs daqui servem como referência para ser servem como input para ser a referência das avaliações considerando o perfil 4K, de forma a gente ter sempre uma qualidade crescente nessa descoberta dos bitrates mínimos. Não existe nenhuma intenção nossa de normatizar, né, nossa que eu falo, o grupo ali dentro do fórum, de normatizar os valores do bitrate. Esses são valores que a gente vai procurar encontrar, e isso vai servir para ajudar o processo decisório na camada física, né, dado os cenários. E aí, como o professor Camini tinha mencionado, né, a gente começou o processo de avaliação da camada física considerando apenas um layer, e hoje a gente entende que pode ser necessário, isso aí os testes de camada física vão dizer se sim ou não, que a gente venha precisar de 2 layers. Então, a gente não, nós, dentro do grupo de vídeo, nós não queremos esperar esse resultado, então, a gente já vai alimentar o grupo de vídeo, o grupo de camada física, perdão. Ups. Acho que isso não faz parte da camada de vídeo, mas... Obrigado. Então, a gente pretende utilizar esses valores como referência, né, como apoio no processo decisório da tecnologia de camada física. Okay? E aí, provavelmente, esses resultados aqui, depois de finalizar todos os testes, eles serão tornados públicos, né, acredito eu. E aí, voltando aqui para a avaliação propriamente dita, né, todas essas avaliações já estão acontecendo, então, elas estão acontecendo lá na Universidade de Brasília.
o time do professor Eduardo Peixoto, o professor Eduardo Peixoto, ele está coordenando junto com o time dele essa avaliação lá no laboratório. Então, os proponentes enviaram os encoders e decoders para a execução daquelas duas avaliações subjetivas, conforme eu havia mostrado. Aqui no laboratório, você tem ali a montagem, a geração de cada um desses sinais, e a metodologia que nós optamos por montar, né, foi o consenso ali no grupo, né, você vai ter uma avaliação onde o avaliador vai, simultaneamente, naqueles dois monitores ali, ele vai comparar duas amostras de vídeo, onde uma vai ser a amostra de referência, a outra vai ser a amostra processada, e aí, utilizando o método da ITUR BT500, chamado Double Stimulus Continuous Quality Scale, ele vai atribuir uma nota a esse vídeo processado. Então, esse vídeo ele pode ter uma nota, por exemplo, 0, significando que ele tem a mesma qualidade, que o avaliador entendeu que ele tem a mesma qualidade que a referência, ou ele pode ter uma nota negativa, mais ou menos negativo ou mais ou menos positivo, conforme a avaliação desse avaliador humano, sinalizando que ele pode ser um pouquinho pior, ou muito pior, ou ao contrário, ele pode ser muito melhor, ou muito melhor em relação ao vídeo de referência. Para cada uma dessas avaliações, estão ali na norma da BT500, você tem toda a metodologia de como tem que ser montada essas sessões. As sessões, como um todo, elas possuem 40 minutos de duração, sendo que 10 minutos dessa sessão são empregados apenas para o grupo ensinar ao avaliador o que se espera dele, né, o que vai acontecer e como ele deve proceder. E nos 30 minutos seguintes, ocorre a avaliação propriamente dita. Então, aqui o laboratório, depois ele recebe uma outra formatação, e aí você tem propriamente dito ali, você tem o avaliador sentado ali na mesinha, ele tem uma folha ali com justamente o grade de notas que ele deve atribuir. Normalmente não é o color bar, ok? Ali eu vejo, mas só esperar um pouquinho. Obrigado. E ali atrás, vocês podem ver na figura da esquerda, você tem o operador que vai apresentando. Primeiro você começa ali, né? O vídeo vai começar com uma tela cinza, aí na primeira sequência você tem ali o par referência e vídeo processado, é atribuído uma nota, novamente o avaliador, é mostrado esse vídeo, vem uma tela cinza, o avaliador ele pode já atribuir a nota, ou o que normalmente acontece, ele pode assistir novamente o vídeo, e aí na sequência ele é obrigado a atribuir uma nota. E aí nós passamos por uma nova sequência diferente e vamos fazendo isso assim sucessivamente até passar por todo o dataset. No momento, o professor Eduardo e o time eles já finalizaram todo o processo de avaliação pertinente àquele escopo de TV 2,5. Então, eles estão ainda processando os dados. Eu acredito que a próxima reunião do grupo de vídeo, que vai ser na quarta-feira da semana que vem, a gente venha a ocorrer a primeira apresentação desses dados para ter uma deliberação interna lá do grupo. E aí, tão logo nós tenhamos esse resultado, como mencionei, nós vamos ter a referência que vai servir de input para a execução dos testes de avaliação subjetivas da TV 3.0, que é justamente o segundo escopo que eu mencionei ali. Então, eu acredito que até o final ali de outubro, novembro, a gente consiga completar todos esses testes e ter esses resultados em tempo de poder alimentar o grupo da camada física, com esses valores mínimos de bitrate para cada uma daquelas abordagens que eu mostrei ali da TV 3.0. E também, falando um pouco aqui de vídeo, né, como eu mencionei, né, nós fomos um grupo assim sortudo que nós conseguimos ter, né, não só o vídeo, né, áudio, legendas também, mas conseguimos ter as tecnologias selecionadas bem ali no final de 2021. 2022 foi um ano que nós tivemos a Copa do Mundo ali no final do ano, e aí mantendo aí uma tradição já de longa data, né,
grande evento esportivo, poxa, é sinônimo também de uma grande demonstração tecnológica. Então, juntou ali as empresas membros, algumas empresas membros do fórum, e aí nós optamos por pegar o sinal da Copa do Mundo, que estava sendo recebido lá no Rio de Janeiro, lá nas instalações da Globo, e, pela primeira vez, demonstrar essas tecnologias operando de forma integradas e de forma real-time numa produção ao vivo. Então, o que nós fizemos na Copa do Mundo? Nós montamos 3 tracks de demonstração, então ali um track chamado TV 3.0, então ali pela primeira vez a gente conseguiu colocar o VVC, o LCVC, o MPEG-H e a implementação de Dash operando todo mundo junto, né, nesse sinal ao vivo. Nós também fizemos um primeiro ensaio do que é aquele escopo de avaliação da TV 2,5, então a gente teve ali o LCVC operando junto com o H264, operando junto com o HDR10, então a gente acabou também fazendo essa transmissão experimental lá no Rio de Janeiro, e aproveitando que a gente tinha ali o sinal, uncompress, melhor qualidade do sinal da Copa, a gente também ninguém é de ferro, né? A gente acabou também montando ali um telão nas nossas instalações para a gente poder assistir o jogo da Copa, os jogos da Copa. Então, passando aqui bem rapidamente, no track da TV 3.0, nós colocamos assim 3 demonstrações. Então, a gente tinha ali na demonstração uma TV comercial, mas que recebeu nesse hardware comercial um firmware especial que permitiu a operação do VVC, do MPEG-H e do Dash de forma coesa e integrada, e a gente conseguia decodificar o sinal da Copa, a gente conseguia experimentar a interação do menu de áudio. Então, essa foi uma primeira demonstração ali no track da TV 3.0. A segunda demonstração, ali na figurinha 2, a gente tinha uma placa de desenvolvimento da MediaTek, onde nessa placa nós conseguimos integrar o VVC, o LCVC e o MPEG-H e decodificar de forma real-time o mesmo sinal da Copa e apresentar ali no televisor. Então, vocês podem ver que ali na mesa, na figura 2, você tem ali a placa de desenvolvimento na bancada. E também, para exercitar assim, o ecossistema, no monitor 3, a gente também conseguiu um software para decodificar VVC 4K em real-time dentro da plataforma Windows. E aí isso traz para a gente uma sinalização que, ao contrário das gerações antigas, onde você tinha um gap muito grande entre, efetivamente, a normatização da tecnologia, né, e as primeiras implementações, esse gap está muito curto no VVC e nas demais tecnologias da TV 3.0. Então, pegando o caso aqui do VVC, a norma ISO do MPEG saiu efetivamente ali em outubro de 2020. Em dezembro de 2021, o VVC já é escolhido como uma tecnologia para a TV 3.0. Em novembro de 2022, nós já estamos demonstrando uma operação real-time de VVC num hardware comercial. Tudo bem, ele tinha um firmware especial, mas o fato é, ele já tinha um hardware comercial. Então, você já vê hoje no mercado alguns fabricantes tendo placas suportando o stack das tecnologias de TV 3.0, o que me faz acreditar que essa transição, né, que essas primeiras implementações que nós estamos objetivando lá para 2025, que hardware parece que não vai ser um problema. Nós já temos uma boa oferta atualmente. A segunda trilha, que é a trilha aqui do HDR, então a gente teve ali na figura 1, né, está mostrando ali a implementação do LCVC operando junto com o H264, junto com o SLHDR1, onde na TV de baixo eu tenho a exibição somente do vídeo do base layer do LCVC, significando que eu tenho aquela qualidade da TV 2.0, né? Sinal 1080i, 8 bits, SDR, BT709, e esse sinal sofrendo um enriquecimento, né, através da camada de enriquecimento do LCVC e também aplicando as bibliotecas de colorimetria do SLHDR1, você consegue ter um sinal enriquecido, que foi exibido ali no monitor de cima, que é um sinal 1080p, ele já passa a ser 10 bits, ele já passa a ser HDR, ele já passa a ter um espaço de cor BT2020.
E aproveitando que a gente tinha essa demonstração, nós, inclusive, colocamos também uma aplicação usando o stack atual do DTV Play. Então, a gente fez ali uma aplicação usando as atuais implementações do DTV Play. A gente fez uma aplicação chamada Social TV, que tinha como objetivo trazer a audiência, né? Você chegava ali no booth, você pegava o seu próprio celular, escaneava ali aquele QR Code, e aí você conseguia criar um ambiente de chat, onde você podia chamar seus colegas, criar os seus chats, para ter uma experiência de consumo daquela mídia integrada, e, ao mesmo tempo, o broadcast conseguia enviar propagandas dentro daquele chat, tentando criar um ambiente de monetização. E, por último, nós tivemos aqui o track do Big Screen, onde nós pegamos o sinal da Copa, a gente tinha ali toda a autoração utilizando a ferramenta do MPEG-H, a gente tinha ali o que a gente podia escolher, a narração, inglês, português, a gente podia escolher se queria ou não queria ter o chute da bola enriquecido, a gente podia posicionar o objeto do áudio da torcida em qual ponto ambiente. Então, a gente montou ali uma estrutura que tinha um telão lá de 120 polegadas, usando ali um projetor laser da Samsung, um projetor 4K HDR, e, nesse ambiente, nós montamos uma imersão acústica 5.1/4, com esse layout, e a gente pôde ali acompanhar e aproveitar os jogos da Copa enquanto a gente fazia todas as demonstrações. Então, basicamente, era isso que eu gostaria de apresentar, e fico aberto para perguntas. Obrigado. Obrigado, Carlos. Agora, chamar o professor Marcelo Moreno para apresentar a parte de codificação de aplicações para a gente. Moreno. É um reencontro para mim aqui nessa comunidade da SET, porque ano passado eu não pude estar aqui, estava iniciando o meu afastamento para pesquisa junto à Sociedade Fraunhofer, e é muito bom a gente poder estar discutindo aqui a TV 3.0, e esse projeto, para mim, também tem um outro motivador muito grande, que a gente pôde realmente reunir pessoas que a gente não conseguia reunir há tanto tempo na pesquisa, né? Então, eu queria primeiro colocar meu agradecimento realmente ao Ministério das Comunicações pelo financiamento desse projeto, né? E que a gente pôde reunir só na camada de codificação de aplicações. São 6 diferentes universidades, né? O Luiz Fausto citou 5, só completar o Cefet do Rio, então, temos 2 pesquisadores de lá com a gente, né? E agradecer à RNP pelo apoio, né? Não é só gerenciamento de projeto que eles fazem, eles são proativos, eles trazem novas possibilidades para a gente usar a infraestrutura da RNP. A gente sabia o quanto, né, Cristiano, o quanto a gente ia ganhar trazendo também esse projeto para a RNP. E também queria, só mais um agradecimento, agradecer ao Instituto de Circuitos Integrados da Sociedade Fraunhofer pelo apoio em todos os aspectos desse projeto, que me permitiu, inclusive, enquanto eu estava como pesquisador lá, enquanto eu estou como pesquisador lá, poder tocar tudo isso à distância, mas, né, a gente aprendeu tanto com a pandemia, a gente está podendo levar toda essa coordenação à frente. Então, só deixar esses agradecimentos, tá? Esse reencontro aqui dessas 6 diferentes universidades é muito especial, porque são exatamente pessoas que foram formadas pelo saudoso professor Luiz Fernando Soares, não deixo de citar de forma alguma também, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de codificação de aplicações da TV 3.0, uma parte desafiadora do projeto, porque muitos dos requisitos que a gente já vem discutindo aqui na SET há bastante tempo recaem exatamente sobre essa camada, né? E a gente viu que, né, o resultado que a gente teve com a chamada de propostas, né, a gente tinha como requisito básico, né, fazer com que as propostas se encaixassem naquele arcabouço que a gente já tinha do DTV Play, né, o Ginga para o perfil D de receptores, certo? E que todas as propostas poderiam ser focadas em requisitos específicos, não precisava trazer, né, os requisitos por completo, eram para estender com novas APIs ou novos componentes a arquitetura do DTV Play, que a gente conhece bem da TV 2.5.
Tá? Não vou me prender muito a essa arquitetura, ela já é bem conhecida, só salientar que não muda em questão de as máquinas que a gente tem de interface para a programação, né? Ginga HTML5, Ginga NCL e o Ginga CC Web Services. Né? Não muda, a ideia é trazer novas interfaces de programação de aplicações para esse novo conjunto de requisitos. Só que a gente teve realmente uma fase 2 ali, né, que nós recebemos 6 propostas diferentes, né, só recapitulando também rapidamente, e dessas 6 propostas, né, elas, as que chegaram com todos os entregáveis, né, esperados, em que a gente pôde realmente fazer avaliação em laboratório, né, foram apenas 3 delas, e que preencheram apenas 8 requisitos, dos 44 que nós tínhamos para a camada de codificação de aplicações. Tá? O desafio era enorme, a gente já sabia que realmente era esperado que talvez nós precisássemos, né, dessa etapa de fase 3 como pesquisa e desenvolvimento, né, para completar, para a gente conseguir atingir esses requisitos da TV 3.0, que, de fato, são muito novos, individuais, é uma inovação para o Brasil. Tá? Trata-se de uma experiência que a gente quer passar para os telespectadores, que a gente não vê desta forma sendo feita em outros sistemas. Né? Então, realmente, a gente está nessa fase 3, focando muito em pesquisa e desenvolvimento, para preencher um conjunto de requisitos, né, que não foram preenchidos. Só que eram muitos, né? Então a gente, inclusive, o GT de codificação de aplicações fez uma priorização desses requisitos para que a academia pudesse atacá-los seguindo essa ordem de prioridade. Então, só para citar as propostas então, que chegaram e já estão adotadas para a camada de codificação de aplicações, são as APIs para a interatividade do áudio imersivo, MPH, né? As extensões em cima da linguagem NCL, né, que foi batizado como NCL 4.0, trazendo efeitos sensoriais, a interação multiusuário, a interação multimodal com voz e gestos, separados ou simultaneamente, e ainda a proposta da realidade virtual sincronizada com o conteúdo da radiodifusão em cima da proposta Guaraná. E aí, só para citar os proponentes, né, a Fraunhofer para o MPH Áudio, NCL 4.0 foi a Universidade Federal Fluminense que trouxe, e o Guaraná foi o Cefet Rio. E foi muito interessante que depois, nessa fase 3, a gente pôde agregar essas universidades, depois das propostas que eles trouxeram, pudemos agregar e formar esse conjunto grande aí de 40 pesquisadores para conseguir atacar todos esses requisitos. Então, como falei, nós fizemos dentro do fórum, né, reuniões conjuntas entre módulo de técnico e módulo de mercado para definir quais seriam os requisitos prioritários para que a academia seguisse uma ordem para o preenchimento desses requisitos, fazendo a P&D para cada um desses tópicos. Né? E nós começamos agora em abril, né, com essa fase 3, conseguimos reunir dessas 6 instituições 40 pesquisadores, certo? Então, só para citar novamente, a UFJF, a UF, UFMA, Cefet Rio, PUC Rio, FPB, estão juntos nessa camada. Temos que agir muito de perto, principalmente com a camada de transporte, porque a codificação de aplicações ela está demandando novos metadados, nova sinalização, tá? E nós estamos sempre coletando tudo que vai ser necessário para essas extensões que são esperadas na camada de transporte, como a gente já viu nas apresentações anteriores, certo? E aí o nosso plano de trabalho, e é exatamente o ponto que a gente está atacando 2 metas do nosso plano de trabalho por enquanto, né? Um plano de trabalho que se estende por 18 meses, né, do projeto, mas que nesse momento, nesses 4 primeiros meses, nós estamos nas metas 6 e 8, né, em que a gente faz então a prototipação, todos os estudos necessários e a prototipação para a gente poder endereçar os requisitos, né, que faltaram, que estão sem preenchimento, né? E a meta 8 para o desenvolvimento dos aplicativos de Cajuso, né, que vão ajudar a validar esses protótipos, né, e vão ajudar nas demonstrações que a gente já está trazendo até de forma parcial para essa feira, lá no estande do Fórum SBTVD. Tá?
E é exatamente aqui, então, nesse ponto que a gente está no nosso cronograma, né, em que as metas 6 e 8 estão sendo executadas. Tem muita coisa ainda pela frente também. Nós vamos atacar suítes de testes quando, né, o GT de codificação de aplicações evolui nas especificações. À medida que novos trechos da norma já vão surgindo, a gente já pode pensar em fazer a especificação da suíte de testes, certo? E também, mais né, citando também a meta 10, né, a gente vai fazer uma implementação de uma ferramenta integrada para a criação de aplicativos para a TV 3.0, né, que são esses ambientes de desenvolvimento integrados, as IDEs, né, especificamente para as APIs da TV 2.5 atuais, né, estendidas pelas APIs da TV 3.0, trazendo, então, essa ferramenta, certo? Então, exposto aí o cronograma, eu quero focar bastante com vocês em alguns requisitos que a gente evoluiu de forma bastante efetiva nesses 4 meses, certo? Em que, a tal ponto da gente conseguir trazer para demonstração, ainda que parcial, não são ainda os casos de uso como a gente projetou. O próprio GT, quem especificou quais eram os casos de uso que nós íamos prototipar no final, né, para demonstração fim a fim, inclusive, certo? E desses casos de uso, a gente já conseguiu chegar em um ponto que já tinha um valor para ser demonstrado, né? Em 4 deles, é o que a gente está trazendo aqui no stand do fórum, e eu queria deixar realmente o convite para que todos possam passar lá no stand para a gente discutir mais a fundo, né? Já que a gente tem pouco tempo aqui no painel, né? Então, eu quero salientar aqui o requisito, né, dessa nova abordagem, né, de acesso ao conteúdo de TV aberta, né, que é fazer com que a experiência do usuário seja orientada a aplicativos, certo? E aí, como é que a gente começou a atacar esse requisito? Primeiro, a gente viu que iam ser necessários alguns ajustes arquiteturais no próprio DTV Play, daqui a pouco eu vou mostrar isso. E logo depois a gente começou a pensar como é que as pessoas vão encarar, o telespectador, né, regular, como é que ele vai encarar essa nova abstração de todo o seu consumo de conteúdo de TV aberta começar por um aplicativo. Hoje, né, esse ponto de entrada, a forma como ele começa a consumir um conteúdo de TV aberta é a abstração de canal. É a abstração de canal. E essa mesma abstração, inclusive, foi levada para muitas das plataformas de canais FAST. Também tem ali uma presença de um canal, né, para permitir, inclusive, uma cultura que, pelo menos no Brasil, é forte, né, a gente tem que analisar nos outros países, a cultura do zapping, né, do channel zapping, de ficar trocando canal mais, canal menos, como é que é fácil dar uma rápida consultada no que está disponível nos diferentes canais, né. Isso vai sumir? Como é que as pessoas vão ver essa ocultação que a gente vai ver da abstração de canal, que a gente vai dar para o usuário? Olha, né, não é bem mais canal o que você vai usar para acessar, né, o conteúdo da TV aberta. Como é que eles vão encarar isso? Então, o que a gente montou? Uma equipe multidisciplinar em que a gente trouxe o pessoal da computação, ciência da computação, e pessoal da comunicação social, exatamente para a gente conseguir fazer os estudos com os telespectadores, com grupos focais, tá? E a gente planejou o quê? Uma jornada do telespectador, tá? E é isso que a gente está demonstrando de forma ainda parcial lá no stand, tá? Essa jornada do telespectador, a gente quer pegar o tipo de jornada mais desafiador que a gente vê é aquela em que o ambiente é Smart TV, né, em que já tem um ecossistema bem conhecido, bem estabelecido, né, e que tem os aplicativos de streaming, que tem os canais FAST, né. Então, você tem esse ambiente Smart TV que você tem que harmonizar, porque o grande objetivo do projeto TV 3.0 é fazer essa harmonização entre a abstração que as pessoas estão tendo com o ambiente Smart TV, né, junto, então, ao conteúdo de TV aberta, certo? Então, como é que isso vai ser feito? Então, a gente começa a fazer ensaios. E a gente precisa fazer ensaio, não é só para ficar demonstrando, é exatamente para a gente chegar nos grupos focais, junto aos telespectadores, para fazer avaliações e conseguir obter todo o retorno deles sobre como é que eles estão se sentindo nessa jornada, né?
Então, inclusive, a gente já fez alguns grupos focais pequenos que já, inclusive, jogaram por terra algumas dos pressupostos que a gente já tinha pensado. O pessoal não deve entender, né, de certas... Né, por exemplo, a gente tem uma população, né, com uma grande diversidade, né, aí a gente muito preocupado com o letramento digital, as pessoas vão entender o que é aplicativo. Muitas coisas estão sendo jogadas por terra e as pessoas estão entendendo. Tá? Então, a posição que a gente está tendo ali, e as primeiras impressões que a gente está tendo, é a seguinte: essa mudança de paradigma total e toda a preocupação que a gente tem com essa mudança, ela pode ser bem recebida se comunicada da forma correta. Tá? Então, tem né, e como comunicar? É exatamente pelas interfaces que os receptores vão ter que exibir para esse telespectador conseguir chegar no conteúdo da TV aberta. Tá? Então, o ensaio é muito para isso, né, para essas avaliações. Certo? Eu não vou mostrar o nosso protótipo aqui, porque eu quero que todos possam ir no stand do fórum. Eu trouxe o nosso projeto de interface, rapidamente, só para citar algumas das possibilidades, das funcionalidades que a gente vê como necessárias para a gente conseguir chegar naqueles requisitos primordiais da TV 3.0, de personalização do conteúdo, né, de segmentação, né, de conhecer melhor o telespectador por meio de perfis de usuário, né, e mais toda essa nova experiência orientada a aplicativos. Né. Então, o que a gente exercita lá não é mais uma varredura de canais, apesar de por trás continuar sendo a transmissão bem conhecida, broadcast, over the air, mas o YouTuner vai realmente varrer, mas o que vai ser mostrado para o telespectador eu estou instalando um aplicativo de TV 3.0 na sua TV, tá? De TV aberta, certo? Então, a varredura de canais pode ser substituída por uma descoberta de aplicativos, certo? De TV aberta. Certo? Gostaria muito de entrar em detalhes, mas realmente a gente não tem tempo aqui. Por favor, visitem o stand. Uma harmonização também com a home da Smart TV, né, as possibilidades de como trazer os aplicativos de TV aberta, ou um super app de TV aberta, esse termo já tem sido citado algumas vezes aqui na SET, né? Esse super app de TV aberta que leva a todos os demais aplicativos, né, dos radiodifusores, né, pelo menos os aplicativos iniciais, para o início do consumo ali dos telespectadores junto aos seus radiodifusores favoritos. Né? Então, você tem uma home e essa possibilidade de como encaixar isso. É uma dificuldade grande que a gente já identificou, as pessoas estão tendo dificuldade de achar realmente o conteúdo de TV aberta, e talvez tentar achar uma identidade comum, né, é algo icônico, que as pessoas reconheçam facilmente. Opa, eu vou realmente acessar o conteúdo de TV aberta, né? Porque realmente é muito heterogêneo. Você pega diferentes receptores e eles implementam de formas diferentes essa jornada até chegar ao conteúdo de TV aberta. Né? E aí uma listagem, então, de todos os aplicativos dos radiodifusores de TV aberta, certo? Esse seria o Super App, né? Nós estamos listando todos os aplicativos aqui de TV aberta disponíveis na sua região, né? Aquilo que foi descoberto na sua região, onde você colocou ligou o seu receptor, né? E aí, esse aplicativo inicial, né, a gente tem mais detalhes sobre isso, a gente tem que fazê-lo o mais simples possível para que seja rápido a sua carga, para que seja rápida a sua instalação, não tenha que descer pelo sinal de radiodifusão. A gente está pensando em o próprio DTV Play fazer a instalação a partir de um template dessa funcionalidade básica, que é começar o consumo de TV aberta pelo conteúdo over the air, e depois o radiodifusor poder fazer a troca, né, conforme ele tem a sua capacidade, o seu ecossistema de conteúdo, ele poder fazer a troca com seu aplicativo que traz recomendações, que é adaptado àquele conteúdo atual, né, ou ainda chavear para aplicativos que... E vejam que a origem do aplicativo não importa, né, a sinalização que a gente está montando, esse aplicativo ele pode descer pelo ar, ele pode ser trazido pela internet, pelo acesso banda larga, ele já pode estar instalado no Smart TV, então todas essas possibilidades são colocadas. Tá? Tem algumas mudanças arquiteturais que a gente traz, né? Então, para esse chaveamento suave entre aplicativos, né? Para começar, a gente tem a necessidade de um player persistente. Ele, né, uma vez que ele está
reproduzindo conteúdo de um radiodifusor, ele não pode parar porque o aplicativo está mudando, né, daquele radiodifusor. Então, o próximo aplicativo é que decide o que fazer com esse player, se é para primeiro esperar se o usuário aceita uma recomendação para depois mudar o conteúdo desse player, né, reproduzido por esse player, e mais aquilo que já tem sido, pelo menos nas nossas demonstrações, o pessoal está recebendo bem, chamar de Super App, né, esse aplicativo que dá acesso a todos os demais aplicativos da radiodifusão. Tá? Só algumas mudanças só, também não temos tempo para detalhes. Eu quero passar para as próximas demonstrações, a gente está lá no stand também com o caso de uso de acessibilidade. Tá? Então, aqui, na opção de obter os captions já no formato adotado, né, MSC1, né, está aqui a interface na própria TV. O requisito que foi trazido foi entrega disso em segunda tela. Tá? Também acessibilidade por meio de linguagem de sinais, inclusive reprodução de avatar baseado em glosas. Né? Então, aqui a integração com o VLibras está sendo demonstrada lá, com a possibilidade de redimensionar essa janela de Libras livremente pelo usuário, pelo nosso telespectador. Certo? E aqui a entrega já em dispositivo móvel, já está sendo demonstrado também a entrega sincronizada do conteúdo de acessibilidade, no caso, o stream de glosas, para reprodução por VLibras rodando num tablet, acho que está num tablet, lá, não está no celular, está num tablet. Certo? Lá também no stand do fórum. Ok? Outra demonstração interessante, já tem sido demonstrado em edições anteriores da feira, né, a coisa está se desenvolvendo muito rapidamente, né, essa integração com dispositivos de IoT que permitem novos efeitos sensoriais e novas formas de interação. Está aqui, a professora Débora está ali, deu um tchauzinho para ela, exatamente, pesquisadora responsável por esse trabalho. O que está sendo demonstrado lá, efeito de iluminação sincronizado com o conteúdo da radiodifusão, certo? Então, a gente joga um efeito de luz que faz sentido para aquela cena, ali é um conteúdo de turismo do Rio de Janeiro. Também permitir a reprodução de essências, de fragrâncias, né? Então, a gente tem um reprodutor de cheiros, vamos dizer assim, né? Ali também para ser demonstrado. A interação por meio de gestos, certo? Diferentes gestos, então tem um dispositivo de reconhecimento de imagem para reconhecer os gestos, também está sendo demonstrado lá, são os requisitos que foram preenchidos pela proposta NCL 4.0 e que está sendo harmonizado com todo o esforço de P&D da camada de codificação de aplicações, certo? Aqui é o reconhecimento de fala, né, o comando por voz, com o linguagem natural, certo? Então, opções ali de fala para escolher qual é o conteúdo de turismo ali do Rio de Janeiro, né, o ponto turístico de sua preferência, né, com reconhecimento de fala, certo? No final, o conteúdo a passar é aquele preferido do telespectador. Está sendo também demonstrada a realidade virtual, a gente está com uma cena de vídeo 360, em que nessa cena tem a orquestra e tem elementos interativos em meio à cena, né, tudo sendo entregue em um head-mount display, em um dispositivo de realidade virtual sincronizado com o receptor. Né? Então, o efeito é esse, no receptor você vê, né, a cena 2D, né, normal da radiodifusão, enquanto isso, tendo a opção, então, de acesso pela proposta lá do Guaraná, do Player Guaraná, né, no head-mount display, você tem a cena esférica e essa liberdade de mudar, né, o seu ponto de vista, né, no vídeo 360 e mais os elementos interativos, né, principalmente com o evento de olhar. Né, a principal interação aqui é olhar para aquele objeto interativo, mas é claro que tem também os controles na mão. O head-mount display que está sendo usado é um Oculus, né? É o Oculus da Meta. Né? Próximos passos para a gente finalizar, então, finalmente. A gente está atacando também os requisitos agora, né? De extensibilidade, né? De suporte às tecnologias das demais camadas, codificação de áudio e vídeo, né? O acesso à informação de baixo nível, né, como é que está a qualidade do sinal no túnel, qual é a localização do receptor, geolocalização, todas essas informações. E o que a gente ainda tem que
né, iniciar nessa etapa de prototipação, né, são os próximos passos de fato. Né. Essa aqui já foi iniciada até a proteger a privacidade do usuário. A gente tem ali como controlar as APIs sensíveis que estão acessando, né, as informações do usuário, o usuário ser alertado, conforme preconiza a LGPD. Né. A convergência IP, a medição de audiência, né, os alertas de emergência e também o transporte otimizado, tá, e os conteúdos de múltipla origem, certo? São os outros demais requisitos que a gente ainda precisa atacar, seguindo aquela priorização que o Fórum estabeleceu. Tá? É claro que a gente tem essa fase 3 em andamento, mas a gente não deixa de ver, né, qual esforço vai ser necessário em breve, né, tudo que a gente aprendeu e fez, às vezes bem, às vezes com muitos erros, na TV 2.0, a gente vai levar à frente, a gente vê essa necessidade de internacionalização para órgãos de padronização internacionais, para os países vizinhos que hoje em dia adotam o ISDB, né, essa possibilidade da TV 3.0 e como é importante a participação dos pesquisadores em levar esse conhecimento, né, aqueles que estão ali trabalhando no dia a dia em cima das tecnologias que resolvem esses requisitos. Né. Transferência de tecnologia junto à indústria, né, a gente tem essas próximas fases necessárias, então são realmente trabalhos futuros. A gente vê que a quantidade de dados que a gente pode passar a coletar, os radiodifusores com seus aplicativos, com recomendações, etc., a gente pode enxergar o quanto de aplicações que usam ciência de dados a gente pode pensar no futuro para a TV 3.0. Eu acho que é um tema excelente também para próximos projetos, aí, próximas fases do nosso... e tantos mais, né? Não dá para citar tudo aqui, já até estourei um pouquinho o tempo. Queria agradecer novamente a todos, tá? Estamos aí disponíveis para as perguntas. Obrigado. Microfone 5. Obrigado. Bom, a gente já está praticamente com o nosso tempo encerrado, mas eu vou abrir para pelo menos uma pergunta da plateia. Alguém já levantou a mão ali, se alguém puder levar um microfone ali, por favor. Aqui no meio. O microfone está a caminho. Levanta a mão novamente ali para localizarem você, por favor. Pode falar. Alô? Bom dia a todos. Eu sou o Marcos de Araújo, da TV Cultura, São Paulo. E a minha pergunta é, embora não foi ainda, né, decidido qual será o proponente que vai ganhar na camada física, pelo que eu entendi, será necessário um novo transmissor e também um novo canal de 6 mega. Se isso é fato, por exemplo, em São Paulo, há disponibilidade deste canal de 6 mega e já tem um estudo sobre isso? Tá, então deixa eu responder brevemente. Sim, esses estudos estão sendo feitos, mas isso esses estudos não são feitos pelo Fórum. Esses estudos de canalização são feitos pela Anatel e tem um decreto presidencial que determina que a Anatel tem que fazer esses estudos de canalização para a TV 3.0. Isso vai ser acompanhado no grupo de trabalho do Ministério das Comunicações e enfim, está sendo abordado em outros painéis aqui do Congresso. Aqui a gente está abordando basicamente o stack de tecnologias da TV 3.0, mas a canalização sim é um aspecto importante e vai ser abordado pela Anatel e acompanhado aí nesse grupo de trabalho com o Ministério das Comunicações. Mais alguma pergunta? Neiva aqui. Obrigado. Primeiro, parabenizar o Fórum Luiz Fausto, os pesquisadores. Como é bom nós termos universidades e pesquisas, ver essa junção, como foi falado Moreno. Até então, eu só tenho a parabenizar aqui em nome da Astral, a Associação Brasileira de Televisões e Rádios. Eu tenho 2 perguntas. Uma eu acho que tem mais a ver com Cristiana Camini e o Carlos também, a respeito da capacidade de transmissão de mais canais, né? Esse é um ponto que é relevante hoje para
comunicação pública, a multiprogramação, e creio que também vai ser relevante para o período de simulcast, né, que nós vamos ter. Então, a capacidade de transmissão, que é algo que na comunicação pública a gente sempre sonhou. Sempre tem muitos interessados em transmitir e pouca taxa, capacidade ali disponível, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, para o Moreno, a respeito, né, você citou uma questão de usabilidade, que até então é uma preocupação que nós também temos. E fica uma pergunta, nessa troca suave entre aplicativos, é possível zapear aplicativo? Seria uma forma de solucionar? Obrigado. Bom, acho que vamos por partes, né? Em relação à primeira parte da capacidade, talvez deixar a Camille e o Carlos Cosme comentarem, mas assim, é claro que tudo em engenharia tem um trade-off, né? A gente tem vários trade-offs aqui envolvidos. E você, em multiprogramação, o trade-off básico é qualidade versus quantidade, né? Você não consegue ter muitos canais com muitas programações em um mesmo canal com uma qualidade altíssima, você tem uma capacidade limitada. Você pode ter mais programações, tantas quanto queira, se você reduz o seu requisito de qualidade, né? Então, esse é um trade-off. O outro trade-off é em relação ao reuso, né, que o professor Camini estava explicando, né? Então, se você quiser diferenciar a programação entre estações vizinhas, né, isso também limita a sua capacidade. Se você estiver trabalhando com as estações sincronizadas, você tem uma situação mais fácil de recepção. Então, você nunca consegue ganhar tudo, né? Tudo é capacidade, qualidade e diferenciação de programação regional. Então, você acaba tendo que escolher ali um ponto de equilíbrio. Agora, os números do que vai caber em um canal de 6 mega, como é que vai... Isso a gente ainda não tem essa resposta, né? E a gente vai provavelmente ter essa resposta na 7 do ano que vem. Espero. Não, mas no GT acho que antes. Mas eu vou deixar o Camini e o Carlos Cosme comentarem sobre isso, depois a gente retoma a parte da usabilidade. Sim, hoje em dia, tá, o espectro, como todos nós sabemos, é algo escasso e finito, e um dos objetivos aqui da camada física é maximizar o uso do espectro, né? Então, transmitir mais bits por hertz, né? E uma das formas, né, que nós encontramos para fazer isso é o uso da tecnologia MIMO, né? Então, a gente transmite o sinal com uma dupla polarização, né? Então, com isso, a gente pode até dobrar a capacidade de canal, né? Só que, ao mesmo tempo, como o Fausto comentou, né, o requisito da frequência de reuso, ele limita, né, a nossa taxa de bits, porque a gente tem que transmitir um sinal extremamente robusto, né? Nós estamos avaliando todas as tecnologias, né, pelo parâmetro físico, né, de um certo ponto, né, qual é a tecnologia que transmite mais bits por hertz e qual é a tecnologia que é mais robusta, né, mais tolerável, tolera mais ruído, né? E nós ainda estamos avaliando, não tem uma resposta, né? Como o Fausto disse, na 7 do ano que vem a gente deve ter essa resposta. Agora, a quantidade de programas, né, de serviços que a gente vai transmitir vai depender da codificação de vídeo e áudio, né? Eu passo aqui para o Carlos Cosme. Primeiro, alô? Primeira questão, né, da multiprogramação, até tirando um pouco da parte tecnológica, primeiro tem um aspecto regulatório que tem que ser visto, né? Então, não vou entrar nessa seara aí. Indo para a parte tecnológica, né, tipo assim, o conceito do reuso 1 é a perspectiva nossa de eficiência. Olha, queremos em todas as localidades usar todos os canais de UHF disponíveis, né? Então, acabar de, olha, se eu uso um determinado conjunto de canais numa localidade, não posso usar na localidade adjacente. Só que o ganho do reuso 1 imprimiu um ônus enorme no throughput. Então, ainda na camada física, a gente está tentando resolver isso com o MIMO, né? A gente até tem tecnologia para fazer chain on bond, mas por enquanto só no MIMO. E olhando para a camada física, a gente procurou escolher assim, olha, o que existe de estado na arte em codificação de vídeo. Então, isso levou ali a escolha do VVC, isso levou a escolha do LCVC. Esses codecs, eles
já, como eu mostrei, ele já possui as primeiras implementações. Na feira você já pode ver algumas demonstrações, né? Então, você tendo ali 4K sendo exibido com 6 MHz. Só que você tem que também lembrar que esses codecs eles têm uma curva contínua de maturidade, né? O objetivo inicial sempre do lançamento de um novo codec é que ele seja sempre 50% mais eficiente do que a geração anterior. Só que você não consegue isso no primeiro release. Você, através de um processo de evolução, melhoria dos algoritmos que implementam isso no FPGA, no próprio chipset escolhido, você, aos pouquinhos, vai atingindo, ou até mesmo pode ultrapassar essa eficiência. E, olhando para o escopo da TV 3.0, a gente também tem que pensar numa outra quebra de paradigma, que até hoje, não importa se o programa é ao vivo ou se o programa é pré-gravado, a gente só deixa para fazer a codificação no momento que você transmite. Olhando para o escopo de TV 3.0, eu acredito que a gente vai poder continuar transmitindo os programas ao vivo, codificando isso em real time, e eu diria que esse seria, assim, o ônus maior, o caso mais difícil. Mas, se você olhar os programas gravados, né, os programas pré-gravados, você poderia usar ferramentas de codificação offline. Então, você poderia deixar ali o programa sendo codificado 1, 2, 3 dias, de forma a você conseguir uma qualidade ultra, né, com esse tempo enorme que ele gastou codificando, e atingindo até bitrates menores. Então, eu acredito, assim, que, explorando essas novas quebras de paradigma, a gente vai conseguir, né, passar lá o vídeo, para transportar o vídeo HD, transportar o vídeo 720p, o vídeo 4K e talvez até um vídeo 8K, né? Principalmente se a gente pensar ali, combinar o throughput do ar com o throughput do serviço OTT, né? Que TV 3.0 não é só transmissão pelo ar, você também tem a agregação do throughput usando o canal OTT. Então, o valor, efetivamente, foi como o Fausto falou, talvez não na 7 do ano que vem, mas eu acredito que até o final desse ano a gente tenha já as definições desses valores mínimos, que serão o estado atual, né, uma fotografia daquela maturidade do LCVC, da maturidade do VVC. Então, a gente vai ter esse valor, provavelmente, aí no novembro desse ano. Obrigado, pessoal. Então, pegando a segunda parte da sua pergunta sobre ali a experiência, então trazer aí para o Moreno, e acho que é bom só contextualizar, assim, algumas coisas que estão sendo demonstradas e discutidas, nem tudo vai fazer parte da norma, tá? Porque existem coisas que são facultadas ao implementador, ao fabricante do receptor, decidir como fazer. Você não vai normatizar qual vai ser a aparência da tela, como é que vai... O fabricante vai ter ali um grau de liberdade, como tem hoje, né, de fazer a sua implementação, dar a sua cara, a sua experiência de usuário e tal. Mas, assim, o conceito, né, de você ter uma navegação baseada em aplicativos, né, e não mais baseada em canais, não significa que você não pode ter uma interface de transição que o usuário, se quiser atribuir um número para aquele aplicativo, pode ter um número, ele pode botar na ordem que ele quiser, pode botar um número, pode botar os aplicativos que ele quiser na ordem que ele quiser na tela. Se ele quiser navegar com setinha para cima e para baixo, tem controle remoto que não tem mais número, né? Agora, se ele quiser, o controle remoto dele tem número, ele quer ter um número, ele pode botar um número, né? Se ele quiser navegar com canal, dá para ter EPG, dá para ter tudo, né? Algumas coisas a gente vai tratar a nível de normatização, outras coisas vão ficar a cargo dos implementadores, dos fabricantes dos receptores montarem suas interfaces, né, do jeito que eles quiserem, mas, assim, você tem uma mudança de paradigma, mas você também, por outro lado, tem formas de fazer uma transição em que a pessoa possa escolher como ela deseja interfacear com o televisor, né, como que ela prefere usar aquele recurso, né? Dito isso, passo para o Moreno. Obrigado, Luiz. Estão ouvindo? É exatamente isso. A gente traz uma jornada como exercício, né? A gente ali atravessa fronteiras do implementador, da Smart TV, do fabricante, o implementador do middleware, o radiodifusor. A gente tem diferentes stakeholders ali durante a jornada toda, né? Então, é isso. A gente não pretende, de forma alguma, padronizar
toda essa jornada, nem design de interface disso, né? Acho que cada fabricante, cada implementador vai seguir suas próprias orientações sobre como dar a melhor experiência possível para o usuário. Então, a pergunta, né, sobre o zapping, eu citei como está bem persistente nas pessoas esse conceito do canal, né, e o zapping, como isso é interessante. A gente já está fazendo um exercício de poder fazer o zapping entre aplicativos de diferentes radiodifusores. Tá? Estamos testando uma tecla que seria um TV mais, TV menos, ou um app mais, app menos. Não pode chamar mais de canal mais, canal menos, né? Mas tem ali um TV mais, TV menos, em que dá para trocar para o próximo. Como o aplicativo ele é muito leve, ele faz só o básico, esse aplicativo inicial, e depois é que vem uma sinalização, né, do radiodifusor para qual é o próximo aplicativo que traz todo o enriquecimento do ecossistema do radiodifusor, né? Ele é muito leve e a troca é mais rápida, é bem rápida. Então, a gente está testando isso, a gente só não trouxe ainda a interface funcionando aqui, porque, como a gente falou, é ainda uma demo parcial. Mas a pergunta é super pertinente, Neiva, obrigado. Bom, pessoal, certamente a gente gostaria de continuar aqui por muito tempo, mas a gente pode continuar no stand do fórum, essa discussão. A gente vai ter, só aqui nessa sala tem hoje 3 painéis na sequência sobre TV 3.0, esse foi sobre tecnologia, vai ter um agora sobre mercado, sobre monetização. E as demonstrações que o Moreno falou estão lá. Tem vários outros stands além do stand do fórum, com outras demonstrações que a gente convida todos a visitarem. A gente fica à disposição para conversar mais. Realmente o nosso tempo está estourado, então agradeço muito a presença, a participação de todos. Ficamos à disposição. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.